Se tem um assunto que é unanimidade, é a internet. Do adolescente que usa para se comunicar com os amigos, estudar ou ficar por dentro das tendências, ao idoso que viaja sem sair do lugar, se informa e até vai à igreja virtualmente. Por isso, quando disseram que o acesso seria limitado, a reclamação foi geral. Quando falamos em internet, nós falamos de acesso à cidadania. Isso vai impactar essencialmente os mais pobres do nosso país, porque não vão ter possibilidade de conectar via redes Wi-Fi. O futuro, senhores, da internet é ilimitado. O assunto mobilizou as comissões de Ciência e Tecnologia, de Infraestrutura e de Defesa do Consumidor. Os senadores promoveram um debate com representantes do governo, das empresas e da sociedade civil. É o que você vai ver agora no Em Discussão. A necessidade de obter informações a todo momento faz do cidadão um devorador de bytes, um consumidor voraz de uma internet que precisa ser cada vez mais rápida, segura e de qualidade. Tudo depende do tráfego de dados na banda larga. Bancos, correios, comunicações, saúde, segurança pública, educação, etc. Por isso, quando o presidente da Anatel, senhor João Rezende, disse que, abre aspas, a era da internet ilimitada chegou ao fim, isto provocou uma reação inconformada dos internautas e repercutiu, evidentemente, aqui no Congresso. É um desrespeito à lei do consumidor, afirmaram muitos dos que entravam em contato com o Senado Federal. Outros reclamaram da inépcia da agência reguladora, que parecia tomar partido das empresas. De acordo com o novo modelo anunciado, os planos seriam oferecidos com um limite de dados e as operadoras poderiam reduzir a velocidade ou mesmo cortar o acesso à internet quando os usuários atingissem o limite. Seriam comercializados pacotes adicionais de dados, o que certamente elevariam substancialmente o preço do serviço. Ante a reação indignada das pessoas que sequer conseguem manter em suas conexões uma parte pequena da velocidade contratada, a Anatel apresentou inicialmente a singela justificativa de que o consumidor estava mal acostumado. Pelo menos essas foram as palavras do João Rezende. Eu diria que é o principal conflito de interesses da história das telecomunicações no Brasil, porque são mais de 100 milhões de consumidores indignados e que demandam uma resposta à altura desse parlamento e da sociedade. A questão chamou atenção, obviamente, com o anúncio da Vivo, em fevereiro de 2016, de uma redução agressiva e de inclusão de franquias de dados nos novos contratos que seriam anunciados em 2016. Franquias essas muito baixas, senhor presidente. Tanto Vivo, NET e Oi anunciaram nos seus planos mais econômicos franquias de dados que variavam de 10 gigabytes a 30 gigabytes por mês. O que significa isso? Se você assiste 10 horas de uma aula online, de um cursinho ou de uma universidade online, você gasta 1 gigabyte. E a gente está falando de um recurso compartilhado por uma família. Unidade domiciliar, usando internet fixa. Hoje a gente precisa entender a internet como espaço fundamental de exercício de cidadania, de exercício de direitos, de acesso à educação, de acesso à cultura. E, na verdade, essa não é uma opinião de organizações da sociedade civil ou de organizações de defesa do consumidor. Isso já está no texto da nossa própria lei. O Marco Civil da Internet reconheceu em 2014 a essencialidade do serviço da internet. Ele fala no seu artigo 4º que serviços essenciais não podem ser interrompidos a não ser por falta de pagamento. E essa medida de estabelecer uma franquia de dados na internet fixa com a possibilidade de corte do acesso à internet, no momento que essa franquia se esgotasse, na nossa compreensão, viola o Marco Civil da Internet e viola também o Código de Defesa do Consumidor. O entretenimento também está previsto na Constituição Federal. Então, a posição adotada na declaração que os gamers ou qualquer outro tipo de usuário estaria aí minando o outro acesso à internet é falaciosa, porque o Marco Civil da Internet ele trata o tema com isonomia. Qualquer informação, seja ela de streaming, seja ela de dados, videoaulas, ela deve ser tratada com a maneira igualitária. O impacto de colocar limites na franquia de dados da internet fixa para a população brasileira não vai afetar só quem acessa a internet pela internet fixa. Vai afetar essencialmente quem acessa a internet
pelo celular. E isso é a imensa maioria da população brasileira que acessa, muitas vezes com planos pré-pagos, que tem volumes de dados muito baixos e que conseguem se manter conectados ao longo do mês, única e exclusivamente porque acessam os serviços Wi-Fi que depende da rede fixa. E eu, se sou um estabelecimento que a partir de agora eu vou passar a ser cobrado pelo volume de dados que eu consumo na minha internet, eu não vou liberar mais Wi-Fi de graça para ninguém. Porque eu vou estar pagando por isso em função do consumo de outrem, né? E isso vai impactar essencialmente os mais pobres do nosso país, porque não vão ter possibilidade de conectar via redes Wi-Fi. 80% do tráfego do nosso aparelho móvel é feito em cima de internet fixa, debaixo de Wi-Fi. Toda vez que alguém precisa usar um negócio pesado, ele procura um ponto debaixo do Wi-Fi e usa lá. Ele não usa em cima do 3G, 4G ou futuramente 5G. Primeiro, porque é mais barato. Segundo, porque, em geral, é mais estável a conexão. Até uma decisão final do Conselho que não tem data para ocorrer, toda e qualquer limitação está proibida e cobrança por franquia adicional está proibida, mesmo se as empresas tiverem previsão contratual para fazê-lo. As redes que suportam a internet são recursos finitos. Recurso de transmissão, nós precisamos botar fibra ótica, precisamos botar equipamentos óticos, exigem vultosos investimentos em infraestrutura e mão de obra qualificada. O que aconteceu, de uma forma geral, com o consumo do cada usuário nesse país, no mundo? Isso aqui é dado global, fonte é Cisco. Cada usuário ele cresceu de 1 mega de utilização para 37 mil mega, ou seja, 37 giga. Então, isso é mês. Então, isso é um dado extremamente relevante, mundial. É claro que o Brasil não chegou, não está próximo do consumo mundial, mas isso mostra o que é isso. Isso não é uma infraestrutura. É claro que é finita. Contratamos recentemente uma empresa para fazer o levantamento de qual é o perfil da internet brasileira. E chegamos a esses dados aqui. O que se quer é, primeiro, identificar quem são os abusos. E os abusos são esses de acima de 250 gigabytes, acima de 1 terabyte. E hoje, a informação que temos da nossa fonte é que são pouquíssimos. 90% dos clientes da Oi não ultrapassam a sua franquia mensal. E é certo que a imensa maioria deles sequer sabe quanto consomem todos os meses. Não é? Porque ele busca conteúdo, ele não quer saber de quantidades que ele está utilizando. No entanto, nós temos esta outra porção de clientes, onde tem ali 2%. Estes 2% utilizam basicamente o que trafega de dados em toda a nossa internet móvel. Se a gente fizer uma inversão disso, quer dizer que 80%, que mais de 20% dos nossos investimentos visam atender esses 2% de usuários da rede. Então, acontece quase que um subsídio ao contrário, um Robin Hood ao contrário aqui. E quem são esses grandes usuários de rede? Não são os jogadores de game, não são as pessoas que usam Wi-Fi em casa, não são as pessoas que consomem o celular, consomem a internet compartilhadamente com o celular em casa, usando os aplicativos de rede social, WhatsApp. Essas pessoas, geralmente, são aquelas pessoas que têm vários televisores 4K dentro da sua residência, que passam várias horas por dia assistindo TV, assistindo, por exemplo, o Netflix, Então, é um outro perfil. A gente acha que tem gente hoje que os grandes aplicativos deitam nas costas das operadoras, porque simplesmente banda ilimitada, faz o que quer. Se você usa um restaurante buffet, você entra com um carrinho de feira e abastece para abastecer seu restaurante do lado, não parece justo. Quer dizer, existem, obviamente, usos incorretos, mas isso nunca foi fato na vida. E, finalmente, eu vou comentar isso aí, quer dizer, bits não são átomos, quer dizer, átomos custam caro. Se você fizer analogia com água, cada água que saiu na minha torneira falta na torneira de alguém. Né? Cada filme que eu assisto é repetido a custo zero por outro cara que assiste em outro lugar, porque bits não são átomos, eles não gastam matéria. É importante manter as duas coisas, o fixo e o móvel, que franquia, na minha opinião, é algo muito estranho. No fixo não devia ser nem pensada. Você vai ver a seguir
Como é o acesso à internet em outros países? Limitado ou ilimitado? Existe uma polêmica mundial em torno das franquias de dados.